Você já parou para pensar por que o técnico de segurança do trabalho da sua empresa parece que vive caminhando pelos corredores sem fazer nada de útil? Por que será que ele ganha um salário para ficar só olhando as coisas e enchendo o saco de todo mundo com regrinhas? Bom, preparem-se, porque hoje vocês vão descobrir uma verdade que vai virar a cabeça de vocês do avesso. E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao canal Segurança dá Trabalho. E se você chegou até aqui é porque provavelmente já teve aquele pensamento. Cara, que vida boa a desse técnico de segurança, né? Só anda pela empresa o dia inteiro. Pois é, meu amigo, você não é o único. Essa é provavelmente a lenda urbana mais famosa do mundo corporativo brasileiro. Mas hoje eu vou revelar para vocês a verdade por trás dessa profissão e garantir que no final deste vídeo vocês nunca mais vão olhar para um TST da mesma forma. Antes de começarmos, deixa eu fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever-se aqui embaixo e ativa o sininho porque toda semana eu trago conteúdos que vão mudar sua visão sobre segurança do trabalho. E se você já é da família Segurança dá Trabalho, deixa um like no vídeo para me ajudar a alcançar mais pessoas. Então vamos começar pelo óbvio. Todo mundo na empresa tem aquela impressão, né? O técnico de segurança parece que vive numa eterna caminhada contemplativa pela fábrica. Ali vai ele, de capacete amarelo e prancheta na mão, fazendo sua tradicional ronda matinal. Olha só, pensa o pessoal da produção. Lá vem o cara que ganha para passear. E quando ele para em algum lugar e fica observando, todo mundo pensa: nossa, que trabalho difícil ficar parado olhando para as coisas. Gente, isso me lembra aquela piada do cara que vai no médico reclamando de dor. E o médico fica fazendo um monte de pergunta aparentemente inútil. Doutor, para de conversar e me dá logo o remédio. É exatamente a mesma coisa. Vocês estão vendo apenas a ponta do iceberg de uma profissão extremamente complexa e cheia de responsabilidades. Mas eu entendo a confusão, viu? Porque realmente o trabalho do TST não é braçal, não é visual no sentido tradicional. Ele não está ali martelando, soldando, operando máquinas ou carregando peso. O trabalho dele é predominantemente mental, analítico, preventivo. É como um piloto de avião. Para quem olha de fora, ele só fica sentado mexendo em botõezinhos, mas na verdade está tomando dezenas de decisões complexas por minuto, que podem salvar centenas de vidas. E agora que eu fisguei a atenção de vocês, vamos aos fatos reais sobre o que esse andarilho profissional realmente faz no dia a dia dele. Primeiro ponto: inspeção de segurança. Quando vocês veem o TST caminhando pela empresa, ele não está fazendo turismo corporativo. Ele está fazendo uma varredura completa do ambiente, identificando riscos que vocês nem sabem que existem. Sabe aquela escada que vocês sobem todo dia e que tem um degrau meio solto? Ele já identificou. Aquele fio elétrico meio descascado que vocês ignoram há meses porque sempre foi assim? Já está na lista dele. Aquela poça de óleo que fica eternamente no mesmo lugar porque faz parte da decoração? Ele não só viu, como já calculou quantas pessoas podem escorregar ali nela por dia. Enquanto vocês estão focados no prazo de entrega, na meta de produção, no relatório que precisa ser entregue até às 5 da tarde, ele está preocupado com uma coisa muito mais básica: se todos vocês vão conseguir chegar inteiros em casa no final do expediente. É uma diferença de prioridades, pessoal. Vocês pensam no trabalho, ele pensa na vida de vocês. Segundo ponto: elaboração de programas de prevenção. Nossa, aqui é onde a coisa fica técnica mesmo. PPRA, PCMSO, LTCAT, PCMAT, PPR. Gente, que sopa de letrinhas, né? Mas cada uma dessas siglas representa horas e horas de estudo detalhado sobre os riscos específicos do ambiente onde vocês trabalham. O cara literalmente estuda cientificamente as formas como vocês podem se machucar e desenvolve estratégias para evitar isso. Sabe aqueles treinamentos de segurança que vocês acham meio chatos e ficam contando os minutos para acabar? Adivinha quem organizou, estruturou e planejou tudo aquilo, pensando especificamente na realidade do trabalho de vocês. Não foi um curso genérico baixado da internet, foi algo customizado para proteger especificamente vocês. Terceiro ponto: análise de riscos ambientais. Cara, esse profissional é praticamente um detetive científico. Ele anda pela empresa com medidores de ruído, checando se o barulho não está prejudicando a audição de vocês. Ele mede a iluminação para ver se vocês não vão desenvolver problemas de visão.
Ele verifica a ventilação para garantir que vocês não estão respirando substâncias nocivas. Testa equipamentos, analisa ergonomia, calcula cargas de trabalho. É um CSI da segurança do trabalho. E olha que interessante. Quando ele detecta alguma irregularidade, vocês sabem o que acontece? Ele precisa documentar tudo nos mínimos detalhes, elaborar relatórios técnicos complexos, propor soluções viáveis economicamente para a empresa, acompanhar a implementação das correções e depois voltar para verificar se realmente resolveu o problema. Isso é não fazer nada? Sério? Mas espera que tem muito mais. O TST também elabora laudos técnicos especializados. Pessoal, esses documentos são tão importantes que podem salvar uma empresa de processos milionários na Justiça do Trabalho. Quando um ex-funcionário entra com uma ação alegando que desenvolveu alguma doença ocupacional, é o laudo do TST que vai provar se a empresa tomou ou não as medidas preventivas adequadas. Um laudo bem feito pode significar a diferença entre pagar uma indenização de R$ 5.000 ou de R$ 500.000. Ele também especifica os EPIs que vocês usam. Sabe aquele capacete que protege a cabeça de vocês? Aquela luva que evita que vocês percam um dedo? Aqueles óculos de proteção que vocês acham meio feios? Nada disso foi escolhido aleatoriamente ou porque estava em promoção. Cada equipamento foi selecionado baseado em estudos técnicos específicos sobre os riscos da função de vocês. É ciência aplicada para manter vocês inteiros. Quando acontece um acidente na empresa, o TST vira um Sherlock Holmes investigativo. Ele precisa descobrir exatamente o que aconteceu, por que aconteceu, quais foram as causas imediatas e as causas raiz, e, principalmente, como evitar que isso se repita. Acidentes de trabalho não são coisas que acontecem ou azar da vida. São eventos que têm causas identificáveis e, portanto, são preveníveis. Mas, para isso, alguém precisa investigar a fundo, e esse alguém é o TST. E olha só a responsabilidade que esse cara carrega. Quando acontece um acidente grave, vocês sabem quem é chamado para dar explicações? O TST. Ele que precisa justificar para o Ministério do Trabalho por que aconteceu. Ele que precisa explicar para o sindicato quais medidas preventivas existiam. Ele que, em casos extremos, pode ter que explicar para a família de uma vítima por que não conseguiu evitar aquela tragédia. Imaginem carregar essa pressão psicológica todos os dias. O TST também desenvolve procedimentos operacionais padronizados, aqueles manuaizinhos que vocês às vezes acham desnecessários ou burocráticos. São literalmente receitas de como fazer as coisas sem se machucar. É como a receita do bolo da vovó. Mas ao invés de ensinar a fazer um doce gostoso, ensina como manter vocês vivos e saudáveis no trabalho. Mas tem uma dimensão do trabalho do TST que é ainda mais invisível e complexa, o lado humano e psicológico da profissão. Esse cara convive diariamente com uma responsabilidade gigantesca. Vidas humanas dependem da competência dele. Imaginem ir dormir toda noite pensando: será que identifiquei todos os riscos hoje? Será que alguém vai se machucar amanhã por alguma coisa que eu deixei passar? É uma pressão psicológica constante. Além disso, ele precisa ser educador, psicólogo, negociador, diplomata. Porque não adianta nada apenas saber sobre segurança se você não conseguir convencer as pessoas a se cuidarem. E convenhamos, nós brasileiros temos uma relação meio complicada com regras e normas, né? Ah, sempre fiz assim e nunca aconteceu nada. Esse EPI é muito desconfortável. Essa norma não faz sentido. E o TST precisa ter a paciência de Jó para explicar pela milésima vez por que aquilo é importante para a segurança da pessoa. Sem contar que ele precisa estar constantemente estudando e se atualizando. Normas regulamentadoras mudam. Novas tecnologias surgem. Novos riscos são descobertos. Novas doenças ocupacionais são identificadas. É um eterno estudante que não pode se dar ao luxo de ficar desatualizado, porque a vida das pessoas depende do conhecimento dele estar sempre em dia. E agora vamos para a parte mais pesada de todas, a responsabilidade legal e criminal do TST. Pessoal, vocês têm noção de que esse profissional pode responder criminalmente por acidentes de trabalho? Isso mesmo que vocês ouviram. Se ele não cumprir adequadamente suas funções e alguém se machucar gravemente ou morrer, ele pode literalmente ir para a cadeia. A lei obriga o TST a manter registros detalhados de todas as suas atividades, comunicar formalmente situações de risco grave e iminente, parar trabalhos que considera perigosos, mesmo que isso prejudique a produção,
treinar adequadamente todos os trabalhadores, fiscalizar rigorosamente o uso correto dos EPIs. E se ele falhar em qualquer um desses pontos e houver consequências graves, a responsabilidade recai sobre ele. Então, da próxima vez que vocês virem o TST interrompendo uma atividade porque considera insegura, ao invés de ficarem bravos pensando, lá vem o técnico encher o saco de novo, lembrem-se de que ele está literalmente salvando a vida de vocês. É como reclamar do guarda-vidas que não deixa vocês nadarem na parte funda da piscina durante uma tempestade. Mas vamos falar de uma linguagem que todo mundo entende: dinheiro. Sabem quanto custa um acidente de trabalho grave para uma empresa? Não é só o salário do funcionário afastado, não. São custos astronômicos com assistência médica especializada, indenizações por danos morais e materiais, multas pesadíssimas dos órgãos fiscalizadores, aumento significativo no FAP que pode durar anos, processos judiciais que se arrastam por décadas, perda brutal de produtividade, danos irreparáveis à reputação da empresa no mercado. Um único acidente grave pode facilmente custar centenas de milhares ou até milhões de reais para uma empresa. E qual é o custo do salário do TST por ano? Uma pechincha comparado ao prejuízo que ele evita. Ele é literalmente um dos melhores investimentos que uma empresa pode fazer, não um gasto desnecessário. Deixa eu contar para vocês algumas situações reais que eu já presenciei na minha carreira. Caso número 1. TST fazendo sua caminhada inútil. Identifica um pequeno vazamento de gás em uma tubulação. Ah, mas sempre teve esse cheirinho aqui. É normal, disseram os operadores. Resultado: evacuação imediata da área, chamada do Corpo de Bombeiros. Reparo emergencial que evitou uma explosão que poderia ter matado dezenas de pessoas. Mas ele não faz nada, né? Caso número 2. Técnico percebe que um operador estava apresentando sintomas sutis de intoxicação por um produto químico. O próprio trabalhador nem sabia que estava intoxicado. Resultado: afastamento imediato, tratamento médico precoce, descoberta de que o produto estava causando danos neurológicos progressivos. Vida salva graças à observação atenta de quem só fica andando por aí. Caso número 3. TST identifica sinais de sobrecarga elétrica em um quadro de distribuição durante sua inspeção de rotina. Mas sempre funcionou assim. Nunca deu problema. Resultado: intervenção imediata. Descoberta de que os cabos estavam literalmente derretendo por dentro das proteções. Correção que evitou um incêndio que teria transformado a fábrica inteira numa churrasqueira gigante. Mas o trabalho dele é moleza, né, pessoal? Quantas tragédias foram evitadas sem que vocês nem ficassem sabendo? Quantas mortes foram impedidas por ações preventivas que passaram despercebidas? Porque essa é a melhor estatística de segurança do trabalho. Aquela que não existe. 0 acidentes, 0 mortes, 0 tragédias. A verdade que eu quero deixar bem clara para vocês é esta. Quando um técnico de segurança do trabalho faz bem o trabalho dele, vocês nem percebem mesmo. Porque tudo funciona perfeitamente. Ninguém se machuca, ninguém morre, ninguém desenvolve doenças ocupacionais. É exatamente como um anjo da guarda invisível que atua silenciosamente para proteger vocês. O trabalho do TST é essencialmente preventivo. Ele está sempre pensando um passo à frente, antecipando problemas antes que eles aconteçam. É como um médico que foca em manter vocês saudáveis, ao invés de apenas tratar doenças depois que elas já se instalaram. É muito mais eficiente e muito menos doloroso prevenir do que remediar. E se vocês ainda têm dúvidas sobre a importância desse profissional, façam o seguinte teste. Perguntem para o TST da empresa de vocês qual é a maior preocupação dele durante o dia de trabalho. Vão descobrir que é algo muito simples e muito bonito. Que todos vocês voltem para casa no final do expediente exatamente do mesmo jeito que chegaram pela manhã. Inteiros, saudáveis, vivos, com todas as partes do corpo funcionando perfeitamente, sem dores, sem doenças, sem traumas. Isso não é não fazer nada, galera. Isso é fazer a coisa mais importante de todas. Preservar o bem mais precioso que existe, que é a vida e a saúde das pessoas. Então chega dessa lenda de que técnico de segurança do trabalho não faz nada. Agora vocês sabem a verdade. Esses profissionais são verdadeiros heróis anônimos que trabalham incansavelmente para proteger vidas, mesmo quando ninguém percebe ou reconhece o valor do trabalho deles. E aí, pessoal? Mudaram de opinião sobre o TST? Espero que sim.
Se este vídeo foi útil para vocês e ajudou a abrir os olhos sobre essa profissão tão importante, deixem um like bem grande aqui embaixo para me ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilhem este vídeo com aquele colega que sempre reclama do técnico de segurança da empresa. Marcam ele aqui nos comentários. E se vocês ainda não são inscritos no canal Segurança da Trabalho, não percam mais tempo. Cliquem no botão de inscrever-se e ativem o sininho das notificações porque toda semana eu trago conteúdos incríveis sobre segurança do trabalho, direitos trabalhistas e tudo que pode tornar o ambiente de trabalho de vocês mais seguro e saudável. Para os TSTs que estão assistindo a este vídeo, vocês são verdadeiros heróis. Continuem fazendo esse trabalho fundamental de proteger vidas, mesmo quando as pessoas não compreendem ou não valorizam a importância do que vocês fazem. Vocês fazem a diferença real na vida das pessoas todos os dias. Deixem aqui nos comentários. Vocês já mudaram de opinião sobre algum profissional depois de conhecer melhor o trabalho dele? Contem suas histórias. Quero ler todos os comentários. E lembrem-se sempre, segurança do trabalho não é questão de sorte, é questão de competência profissional. Até o próximo vídeo da família Segurança da Trabalho.